Olá, sejam muito bem-vindos ao BMC Business. Eu sou o Gabriel Monteiro e está na hora do nosso encontro diário com CEOs e gestores das principais empresas listadas no mercado. Uma ótima oportunidade para conhecer as iniciativas empreendedoras, os resultados e as prospecções dessas companhias. Você é o nosso principal convidado para essa conversa, que hoje será com Franco Girodetti, que é diretor financeiro de relações com investidores da Elbor. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho mais sobre a companhia. A Elbor já desenvolveu mais de 260 projetos imobiliários desde quando foi criada. A empresa é uma das maiores incorporadoras do Brasil e tem uma atuação forte na região metropolitana de São Paulo, onde vivem 21 milhões de habitantes. O negócio da Elbor está focado exclusivamente nas atividades de incorporação de empreendimentos. Ela não atua como construtora, o que ajuda a administrar melhor os custos de cada atividade relacionada aos projetos e dá flexibilidade para a Elbor atuar em diversos segmentos do mercado e aproveitar as oportunidades estratégicas. Em 2007, a companhia levantou 237 milhões de reais em seu IPO. Já em 2010, aumentou o capital em 150 milhões de reais para manter uma estrutura adequada, aproveitar a oportunidade de desenvolvimento de novos projetos e expandir a atuação para novas regiões do país. Depois, a companhia fez uma parceria com a IPLF Holding, dos mesmos acionistas do Grupo Suzano, e as duas fundaram a Alden Desenvolvimento Imobiliário. Atualmente, a empresa trabalha com incorporação em São Paulo e prepara lançamentos de loteamentos residenciais e comerciais para Mogi das Cruzes. Durante a crise econômica entre 2016 e 2017, os acionistas apoiaram aumentos de capital no valor de 384 milhões de reais. Nessa época, foi criada a HB Brokers, imobiliária da Elbor, que comercializa os empreendimentos da marca. Em 2019, a empresa realizou follow-on e captou 560 milhões de reais, tendo registrado naquele ano importantes indicadores de geração de caixa, venda de estoque e melhoria no perfil da dívida da companhia. Em 2020, a empresa voltou a apresentar lucro, depois de um processo de reestruturação que começou em 2018 em função da crise dos distratos. O ano de 2021 marcou a consolidação na retomada de bons resultados, com a manutenção no crescimento das margens brutas e no lucro líquido. Nesse sentido, continua focada em reduzir os seus estoques e, consequentemente, baixar seu nível de endividamento. A empresa já entregou mais de 41 mil unidades e reúne portfólio de terrenos com VGV potencial de mais de 10 bilhões de reais. Todos os terrenos estão concentrados estrategicamente em São Paulo e possuem projetos focados principalmente de média a altíssima renda em bairros nobres da cidade. Na relação com seus acionistas, a companhia tem histórico de pagamento de mais de 700 milhões de reais em dividendos desde 2010, sempre ajustado pela inflação do período. Perfeito, então vamos conversar agora, trazer o nosso convidado, Franco Girodetti, que é diretor financeiro e de RI da Elbor. Olá, Franco, seja muito bem-vindo ao BMC Business. Olá, Gabriel, boa tarde. Um prazer estar aqui de volta com você e com os ouvintes da BMC Business. Perfeito, assim, fique à vontade, já é conhecido aqui, já participou de outras edições do BMC Business, então assim, fique super à vontade, essa conversa franca aqui com os investidores, para a gente esclarecer todos os pontos, trazer aí os últimos resultados e as prospecções da companhia. E já que a gente está nessa conversa, como que vocês enxergam aí a venda de estoques para esse ano? A gente mencionou isso, inclusive, no nosso vídeo de abertura, podemos observar o mesmo ritmo de 2021? Gabriel, acho que o ano começou um pouquinho mais devagar, o que a gente sentiu aqui, lá no comecinho de janeiro. Já a segunda metade aí do mês de janeiro já foi um pouco melhor. E fevereiro e março, eu diria que foi até surpreendente, até devido a toda essa crise aí, alta de juros, toda essa situação que o país começou a passar. A gente ficou um pouco preocupado, né? Um olho forte ali no caixa, mas eu acho que o ritmo se estabilizou aí em fevereiro e março, e a gente no final teve um trimestre aí bem positivo em termos de venda.
Maravilha. Eu queria chamar, inclusive, o Alex André, especialista em investimentos da Sara Invest, para participar também nessa nossa conversa. Ele também tem perguntas para você, Franco. Boa tarde, Alex. Tudo bom, Franco? Muito boa tarde, Gabriel, a todos que nos acompanham. Ô, Franco, tudo bem, Alex? Só começar. Tudo bom? Deixa eu só começar aqui com a pergunta também que o Gabriel estava tocando em relação a lançamentos. Mas a minha pergunta é devido aos postergamentos, né, de lançamentos, né, em 4 empreendimentos que inclusive vocês colocaram, né, no release da companhia, que ficaram aí, né, abaixo do guidance. Como que vocês estão avaliando agora esse ano em relação a essa questão de lançamentos, que você já deixou bem claro em relação a esse começo desse ano. Mas olhando para frente, eu acho que não tem muita dúvida em relação ao mercado, não só a vocês, mas vários players do mercado que a gente tem visto. Inclusive, a gente tem visto algumas prévias que não é totalmente Sudeste, né? Por exemplo, o Moura foi uma prévia muito boa, por lá, que é mais no Nordeste. O que a gente pode ver uma leitura aqui no Sudeste de linhas gerais? Inclusive, os peers, né? Ou seja, outros players do mercado também têm colocado um pouco mais de dúvida em relação aos próximos trimestres, principalmente ali no segundo, no terceiro trimestre, que o primeiro trimestre está meio que dado, como você já falou, né? Não, perfeito, Alex. Não, assim, os empreendimentos que a gente ia lançar no quarto tri, a gente vai vir com eles agora nesse semestre. 2 deles a gente já lançou agora no primeiro trimestre. A gente está com uma atenção muito grande ao que a gente vai colocar na rua em termos de produto, né? Eu acho que vai ser um ano onde a gente vai ter que ter bastante cuidado, ter uma excelente leitura aí do lado comercial, né? A gente faz uma pré-venda, tem uma pré-venda muito forte, né? Ou seja, aquela parte de pesquisa de mercado, entender se a demanda é realmente aquela da região, se a gente está com o produto certo, se a gente está com o preço correto, né? Se a gente vai atingir aquele comprador ou o cliente que a gente espera. Então, eu acho que assim, vai ser um ano de muita atenção. A gente até divulgamos guidance, né, o ano passado, o mercado inteiro, né, divulgou. Eu acho que esse ano a gente vai procurar ser um pouquinho mais previdente, né, e vamos e deixar o ano andar um pouco conforme a gente for sentindo as vendas. Legal, Franco. Perfeito. Eu gostaria também de retomar esse quarto trimestre aí que foi mencionado na resposta. Gostaria de falar sobre os resultados desse último trimestre, que segundo os balanços, a companhia teve um lucro líquido de 101 milhões de reais em 2021. O valor é quase 4 vezes superior ao registrado no ano de 2020, ano também muito afetado pela pandemia. Como vocês avaliam esse avanço e quais os fatores que podem contribuir aí com o aumento nos lucros? Gabriel, como a gente, o nosso setor é um setor de longo prazo, né? Então, quando a gente toma uma decisão hoje de virar à esquerda, o carro demora muito tempo para começar a virar à esquerda, né? Você vira todo o volante, ele demora muito para virar. Então, é isso que aconteceu no nosso balanço, né? A gente começou essa reestruturação lá em 2017, 2018. A companhia veio ali em 2020, já teve um lucro pequeno, mas assim, foi muito simbólico, né? Porque registrou assim, efetivamente a mudança. E acho que esse ano de 21, desde o começo do ano, a gente já estava com um olho aqui no que estava acontecendo com as nossas margens. Já era um pouco esperado que a gente ia chegar nesse final de ano aí com um lucro mais relevante em relação ao ano passado, né? Então, eu acho que foi realmente assim, uma comprovação que as decisões que a gente tomou lá atrás, elas deram certo, né? E elas realmente caminharam para a direção para onde a gente estava querendo que elas fossem, né? Então, realmente parece, tivemos um lucro de 4 vezes, né, o valor do ano anterior. A gente já ali no começo do ano, a gente já enxergava que se a gente conseguisse cumprir as nossas metas de venda, a gente ia atingir esse montante. Então, acho que o trabalho foi feito, né, a lição de casa acho que deu certo. Uma pena aí que no meio do caminho teve a pandemia, né? A pandemia atrapalhou um pouco isso. Eu acho que esse ano, como a gente já falou, né, vai ter um desafio grande aí, sem dúvida. Mas até aqui eu acho que a gente está, o caminho continua apontando na mesma direção. Maravilha. E outro fator que chamou muita atenção nos resultados foi a queda nos lucros no quarto trimestre de 2021 em relação ao ano anterior. O recuo foi de 19,4%.
A que podemos associar essa queda e como que a escalada dos juros no país e o aumento da inflação, eles afetaram esse setor? Você vive mencionando aí dessa questão dos desafios e o que poderia ter impactado aí esses lucros no quarto trimestre. Sim. Não, Gabriel, basicamente a gente ficou um pouco abaixo, principalmente por causa desses lançamentos que acabaram escorregando, né? Se a gente tivesse efetivado eles, se a gente tivesse conseguido fazer eles, a gente ia reconhecer um pedaço dessas vendas já no quarto tri, e isso ia fazer a diferença no nosso resultado. E foi realmente, se eu comparar um tri com o outro, como eu tive muito mais lançamentos no último tri lá de 2020 em relação a 2021, basicamente foi essa a diferença que aconteceu. A parte de juros em si, ela não tem muito a ver com esse movimento, né? Porque no final das contas, quando eu financio um projeto, os juros ele entra na fase de construção, ele entra lá na minha margem, né? E aqueles juros normais da nossa alavancagem, né, das nossas dívidas, ele entra ali naquela parte de baixo do balanço. Então, é fato, um pouquinho aí o juros já prejudicou, mas basicamente aí foi por essa diferença de lançamento, né? O que eu espero aí em termos de escalada de juros com certeza a gente vai ter uma despesa de juros esse ano de 2022 mais relevante, né? Porque vamos lembrar, né, os juros do ano passado ele foi subindo gradualmente, né? E praticamente esse ano a expectativa é que ele fique nesse patamar aí que a gente está vendo a Selic agora o ano inteiro. Então, o ano passado ele teve um efeito menor, né? Porque a gente teve uma escalada dele mais no final do ano e ela não foi tão, ela foi aos poucos. Esse ano a gente vai pegar o ano cheio com esses juros num patamar um pouco mais alto. Então, aí sim, eu acho que com certeza a gente vai ter um volume de despesa financeira atrelado a juros maior agora em 2022. Né? Legal, Franco. Uma outra pergunta em relação voltando à questão de lançamentos aqui, mas um ponto que você disse daquela escorregada do quarto trimestre, está colocando agora, tombando para o primeiro trimestre, né? Isso também é muito comum para as companhias que têm esse cenário um pouco mais desafiador, inclusive até mesmo no release, né? Está escrito isso, um ano desafiador, né? Em linhas gerais, não só para vocês, mas do setor como um todo. Uma pergunta que fica é o seguinte: isso pode se repetir? Claro que isso não tem como, né, prometer que isso pode acontecer, mas dado um cenário de mercado, um cenário macro, que não faz sentido também vocês desovarem, né, ter muito estoque, né? Não faz muito sentido, dado um cenário que vocês enxergam que talvez não faça tanto sentido ali para ficar a disponibilidade de unidades. Então isso pode acontecer em algum momento, caso o cenário macro mude, né, os ventos soprem por outra direção, como a gente já viu anteriormente. Você falou muito de juros, né, essa ancoragem por parte do Banco Central, ou seja, isso traz até mesmo uma certa previsibilidade. A gente tem visto até mesmo o price action, né, dos papéis, ou seja, a gente viu ali varejo, né, consumo, real estate de uma forma geral já assentando ali, ou seja, já entendendo em relação a juros, e real estate ali, outros setores ali também, que são setores que demoram um pouco mais, como você falou mesmo, muito bem, né? Ou seja, essa questão desse transatlântico, né? Ou seja, que é um setor mais longo, né? Então, a minha opinião, minha pergunta é essa, ou seja, questão de lançamentos, né? Se isso pode realmente acontecer, e em relação ao cenário macro, e qual que é essa expectativa, né, que está na conta e o que não está na conta, na opinião de vocês, que pode também acontecer nessa relação. Não, Alex, perfeito. Acho que essa vai ser a grande preocupação do ano, né? A gente fazer um esforço grande aqui e ter uma segurança maior ainda do que a gente vai colocar na rua, né? Que seja assim um produto. A gente não tem bola de cristal, mas que seja aí os produtos, e serão aqui os produtos que a gente enxerga que terão a possibilidade de sucesso de vendas, né? Então, olhando muito aí a região, a necessidade de cada região, perfil de comprador, né? E, se for o caso, a gente não tem problema nenhum em lançar menos, né? Em tirar um pouco o pé e esperar um pouco uma resposta melhor do mercado, né? Afinal, assim, os juros, como a gente estava falando, não vai só impactar a minha despesa financeira, né? Vamos lembrar, os juros também, ele aumentou para o comprador, né? Então, aquele cliente que antes ia ter uma taxa de financiamento, por exemplo, aí a gente viu taxas de financiamento aí abaixo de 7%, né?
o crédito imobiliário, essas taxas de financiamento hoje foram de 7 para 9, né? Então, isso afeta muito o bolso do comprador, né? Então, eu acho que, além de tudo, o importante que a gente tem olhado aqui dentro é também fazer uma venda bem feita, né? Tomar cuidado com análise de crédito, fazer uma tabela onde o cliente pague um pouco mais durante a construção, né? Então, acho que assim, vão ter vários movimentos aqui que vão ser importantes para a gente se precaver um pouco do que pode acontecer no ano. Agora, sem dúvida, eu acho que se a gente, em algum momento, enxergar que o obstáculo vai ser maior do que a gente está enxergando agora, eu acho que, com certeza, assim, o movimento correto seria parar, esperar, lançar numa outra hora, ou, eventualmente, postergar aí 1, 2 meses. Eu acho que aí o que a gente tem conversado aqui dentro, vamos ver isso realmente dia após dia, semana após semana, né? Acho que um ano desse, a gente não pode, aí tá difícil de prever, né, o que vai acontecer durante esse ano. Vamos lembrar, temos eleição também no final do ano, né, que é outra coisa que também altera um pouco o ânimo dos mercados. Eu acho que assim, tem muitos componentes para a gente prestar atenção no ano. Perfeito, Franco. Você mencionou a questão dos juros, que inflige sobre a população também, que é sobre o público consumidor, que acaba sofrendo bastante com esses juros. A gente teve alguns dados divulgados de mercado de trabalho no Brasil, falando sobre a retomada dos empregos, mas também a redução de renda dessas pessoas que estão retomando os empregos. Outros dados de mercado também apontam para uma redução na qualidade do crédito tomado no Brasil, ou seja, créditos sem muitos respaldos, sem muitas garantias, estão sendo tomados com mais frequência do que créditos imobiliários, créditos para compra de automóveis, créditos para investimento. Essa questão, ela preocupa a companhia? Como vocês estão olhando para frente e como isso pode impactar os diversos segmentos em que vocês atuam, de alta, média, baixa renda? Como que vocês estão olhando para isso aí, para 2022 e até posterior a isso? Olha, Gabriel, eu acho que esse é um ponto super importante, né? A gente sabe que essa questão de emprego / renda, vou chamar assim, é uma questão crucial. Ela afeta, sim, alguns segmentos da sociedade mais que outros, né? Então a gente vê assim, esse segmento mais econômico, né? Talvez o baixa, média renda, ele sofre mais, ele é um segmento que está muito atrelado aí à recuperação de poder de compra, né? O que a gente vai fazer esse ano é concentrar os nossos projetos e os nossos lançamentos em produtos que mirem aí o segmento já de alta e altíssima renda, né? Esse já é um pouco o perfil da Elbor, né? A Elbor nunca atuou, por exemplo, no Casa Verde e Amarela, né? A gente nunca atuou nessa faixa de renda. Tivemos sim um espectro grande aí com média alta e etc. Continuamos tendo no nosso land bank aqui no nosso estoque produtos aí divididos nesse segmento, mas eu entendo que nesse ano vai ser importante talvez a gente atuar numa faixa, num segmento aí que a gente está vendo que vai ter menos volatilidade, né? Então a alta renda, a gente sabe, ela tem menos volatilidade, né? Eu acho que é importante a gente acrescentar um outro ponto aqui. Aqueles produtos, a gente viu muito nos últimos anos, né, as companhias lançando aqueles produtos, vou chamar que tem aquele perfil de investidor, né? Então o cara, aquele investidor que sempre estava acostumado com a renda fixa, viu as taxas de renda fixa no país caírem muito, e o mercado imobiliário, ele sempre foi um porto seguro para esses investidores, né? Isso acontece muito no exterior também, onde as taxas de juros são baixas, né? Tem investimento muito grande no setor imobiliário. Então a gente viu, nessa fase de taxa de juros baixa, um volume enorme de investidores vindo para o mercado imobiliário. Então a gente também entende que esses investidores também vão sair um pouco da mesa agora, porque a taxa de juros voltou, né? Tá aí, vai bater 12%. Esse pessoal, a gente entende que também vai parar de investir. Quem estava investindo em imóvel vai tomar uma decisão diferente em 2022. Vou colocar meu dinheiro aqui
mais seguro, o valor está muito alto, né, hoje em dia, das taxas de juros. Eu acho que a gente precisa tomar cuidado também um pouco isso. Tanto é que esses produtos com perfil mais para investidor, nós não teremos nenhum deles sendo lançados esse ano. E a gente não fez também muita coisa nos últimos anos. Ô Franco, uma outra pergunta aqui, bem legal a sua resposta, mas eu queria reiterar você estava falando muito a questão da visão do investidor, né? Você olhando, como você falou, nos juros mais baixos, né? A gente tinha aquela visão mesmo do investidor, o cara que já tem o seu imóvel e ele compra outro imóvel para investimento, né? Para aluguel, enfim, isso... eu já até falei com outras companhias também, esse movimento pode ser reduzido, que você disse muito bem, deixou bem claro, e até mesmo essa questão, né, de médio e alto padrão, né, bem resiliente, né, nas últimas crises. Mas eu queria dizer, não só na visão do investidor, o cara que compra o imóvel, mas principalmente eu li o investidor que compra as ações, né, ou seja, o buy side, né, principalmente ali a questão dos fundos, né, ou seja, olhando na visão do estrangeiro. A gente tem visto ali, claro, né, vou falar aqui de uma forma bem óbvia, né, o investidor estrangeiro entrando forte aqui na Bolsa, mas, né, desde o segundo semestre para cá, setores ali como real estate, educação, setores que são setores mais longos, né, ou seja, que depende da economia ter uma atração maior para o investidor começar a olhar de novo esses papéis. Como que você tem visto agora essa visão para esse ano? Ou seja, você tem visto mais receptividade por parte dos investidores estrangeiros? Você tem visto aí até mesmo a sua base acionária, né, de uma forma que respalda esse movimento? O que você tem escutado, né, no Roadshow, nas últimas conversas com os investidores estrangeiros? Também, claro, se puder falar também do institucional aqui no Brasil também. Lógico. Não, Alex, é perfeito. Foi isso mesmo que aconteceu, né? A gente viu a hora que a taxa de juros começou a escalar, o investidor, principalmente o estrangeiro, né, ele enxerga muito o setor imobiliário como um setor dependente de taxa de juros, né, dependente no seguinte sentido: com taxa de juros baixo, eu tenho um setor de imobiliário forte, e com uma taxa de juros um pouco mais alta, eu tenho um setor um pouco mais enfraquecido. Então, a gente viu aqui na nossa base de acionistas, teve sim um volume de acionistas que acabaram deixando a base, né? Eu acho que, em primeiro lugar, houve uma eu vou chamar quase uma limpeza aqui, porque a gente viu muitas pessoas físicas entrando em bolsa com a queda de juros, né? Muita gente que não estava preparada para assumir esse risco de bolsa, né? Que é um risco diferente do equity. Então, acho que teve um pouco desse perfil. E acho que teve muito aí relacionado à questão do setor em si. Agora, é super curioso isso, porque é verdade. Eu acho que, assim, eu digo que, principalmente aí no mês de março, comecei até a fazer muitas reuniões com investidores, né? A gente tem visto aí fundos que estavam fora do setor, né? Que estavam dizendo: Franco, não estava olhando o setor, mas estou voltando a olhar. Né? Então, eu acho que tem muita gente voltando a olhar. Eu acho que aí é um desafio bacana aqui para a gente, né? Porque essa é a hora que a gente tem que saber vender a Elbor, né? E explicar os diferenciais, né? E primeiro até explicar por que o setor precisa voltar. Agora, com esses movimentos, Alex, o preço das ações ficou muito defasado, né? Então, hoje, se pegar o preço das ações da Elbor aqui, poxa, elas estão muito longe de representar o valor da companhia, né? Se eu pegar só meu estoque e vender todo o meu estoque aqui, pagar toda a minha dívida, o valor que vai sobrar aqui, eu vou dizer que é quase 2 vezes o valor que a gente está valendo em bolsa. Então os valores estão muito longe, né? Então, realmente, eu acho que, assim, quem vai saber olhar vai conseguir enxergar a oportunidade. Eu acho que a possibilidade aí de ganho, ela é muito grande, né? Sim. Gabriel, tem mais perguntas aí? Sempre tem perguntas. Eu tô cheio. Eu tenho que combinar com ele que eu falo assim: deixa eu fazer mais uma. Não, deixa a gente vai embora, né, Alex? Depois eu faço outra pro Franco aqui, fica à vontade, Gabriel. Perfeito. Franco, nós vimos a companhia fechar o ano de 2021 com uma margem bruta de 26,5%. Como que a Elbor pretende continuar entregando aí margens elevadas com o cenário macro, como você disse aí, cada vez mais incerto e desafiador? Gabriel, é isso, né? A gente, enfim, um pouco disso está atrelado aqui aos movimentos que a gente tomou lá atrás.
e a gente tá vendo eles serem refletidos no balanço agora, né? A gente fez sim uma reestruturação grande, não foi só, foi de maneira de atuar, né? Então hoje, se eu pegar a minha média de projetos, eles são projetos que têm um valor geral de vendas menor, que eu tinha na média menor que passado, e em número de unidades menor também, né? Então, fazendo um corte ali do finalzinho de 18 para trás e do final de 18 para frente, por que a minha margem ela vai aumentando, né? Porque eu tenho um conjunto de projetos que a gente chama aqui de legado, que tem uma margem inferior. Então, eu até divulguei isso agora com os números do final do ano. Então, eu tenho, hoje em dia eu vendo esses projetos que a gente chama de legado, e eles têm uma margem menor, né? Eles têm uma margem ali que a gente tirou a média do ano passado, deu mais ou menos uns 20%, e a margem desse novo ciclo, que é pós essas reestruturações que a gente fez, ela é uma margem de 28%, 29%, né? Então, a hora que eu misturo essas duas no meu balanço, eu tenho um produto dessas duas vendas, e conforme eu for vendendo, né, e terminando com esse estoque que tem uma margem menor, vai sobrar aqueles produtos que são do novo ciclo e tem uma margem maior. Então, naturalmente, quando esse estoque mais antigo, vou chamar assim, ele vai terminando, eu vou ficando só com aquele que tem uma margem maior. Então, foi praticamente natural isso acontecer no ano de 2020 e 2021, né? E se você olhar historicamente, a Elbor sempre conseguiu transitar ali, em termos de margem, 30%, 32%, 35%, ficou sempre nesse nível a margem da Elbor. Então, eu diria que a gente está retornando aí para um lugar que a gente conhece bem, e mais uma vez, né, a gente só vai conseguir recuperar toda essa margem aí na hora que efetivamente eu tiver no meu receitamento ali aqueles produtos que eu lancei mais recentemente e que tem uma margem naturalmente melhor, né? O que ajudou muito nisso também? O Land Bank que a gente formou nos últimos anos, ele foi um Land Bank muito bem formado em termos de preço, né? A gente viu uma corrida muito grande por terrenos, principalmente na cidade de São Paulo, nos últimos 2 anos, com todos os IPOs e follow-ons, né, que as empresas fizeram. Nesse período, a gente não comprou muitos terrenos, porque a gente já tinha comprado lá atrás, né? E como lá atrás eu tinha comprado eles num bom preço, eles também estão me permitindo manter uma margem alta, apesar, por exemplo, de aumento de custo de construção, que a gente viu que aconteceu muito, né, o ano passado. O INCC aí a gente viu bater aí valores que ele não tinha batido nos últimos anos. Então, mesmo assim, eu consegui fazer minha margem crescer. É lógico, teve aumento do preço final do imóvel, né? A gente viu o preço do metro quadrado subir. Então, o preço do metro quadrado ajudou, com certeza. Mas o preço que a gente pagou nos terrenos, né? Um preço super adequado, me permitiu também absorver essas outras intempéries aí e continuar a deixar a nossa margem subindo. Então, esperamos aqui que a gente continue no caminho. Ô Franco, agora sobre essa questão dessa rampada, dessa margem, né, que você disse muito bem aí, né, ou seja, esse aumento de margem. Inclusive, para quem olhou o resultado de Elbor, bem legal aquela tabelinha, né, no final do release ali falando sobre a questão do legado, que você disse muito bem, né, ou seja, desses dois diferenciais, ou seja, dessa troca, né, ou seja, desses novos projetos que você tem dito muito bem aí agora há pouco. Mas a questão é o seguinte, que eu tenho até visto, a percepção minha, tá, Franco? Não sei se você também concorda, mas setores, principalmente de real estate, que eu destaco bastante, que eu falo muito para o pessoal aqui, setor de real estate, o sell side, eu estava falando do buy side, né, mas agora o sell side, né, de forma geral, né, as corretores, enfim, o sell side que está mais no dia a dia, eles têm ficado de forma mais atrasada, né, quando a gente fala aqui de recomendação de forma geral. Eles esperam, né, ou seja, o setor recuperar ali 1, 2, 3, 4 trimestres para já começar a colocar uma expectativa e o mercado já começar a olhar um pouco mais para isso. Isso não é só o setor, né, de real estate, mas todos os setores, né, o seu site é bem clássico nesse sentido. A minha pergunta é o seguinte,
nessa rampada de margem, né? Ou seja, nessa relação de novos projetos, né, na parte de vocês, vocês acreditam, né, ou seja, claramente que vocês podem surpreender o mercado à medida que dessa avaliação, né, do sell side, ou seja, vocês acreditam que na avaliação média, né, não falando de mas falando do consenso do mercado, vocês acreditam que vocês podem entregar, não só em relação à margem, que você deixou muito bem claro, mas principalmente ali em VGV, enfim, VSO, né, isso pode ser de uma forma surpreendida, de forma positiva, de acordo com todos esses dados que você passou agora há pouco? Não, eu acho que sim, Alex. É verdade isso, né? Às vezes tem um pouco essa característica do sell side, né? A gente fala, olha, estamos indo num caminho que tá bom, estamos controlados aqui, a direção ela não teve nenhum desvio, se tudo der certo a gente vai chegar lá, mas parece um pouco aquele negócio de São Tomé, né? O pessoal tem que ver para crer. Então acho que é por isso, acho que é importante a gente agora conseguir olhar para trás e falar, olha, eu te falei que eu ia nesse caminho e que se não tivesse nenhum obstáculo de fora muito grande, a gente ia chegar lá e conseguimos chegar lá. Então, acho que isso é importante. Agora, eu vou ser super sincero com você, eu acho que, assim, se o pessoal fala, puxa, me surpreendeu que você bateu uma margem de 30%, mas é um pouco isso que a gente vem falando também, né? Então, assim, a gente está dando o direcionamento. Então, eu espero surpreender, sim. Agora, a gente vai, assim, aqui a gente está numa continuidade do que a gente vem fazendo. Então, tem sido fruto do trabalho que a gente tem feito. E eu acho, assim, colocar uma pimentinha a mais, né? São muitas empresas do setor com capital aberto, né? Então, uma dificuldade, eu entendo a dificuldade do sell side aqui, falar, puxa, quem que eu vou escolher, né? Em que pé que eu vou colocar, né? Os meus ovos vão para qual cesta, né? Mas eu espero surpreender, sim. Eu acho que a gente tá numa boa posição, apesar aí desse fator macro. Eu diria que no interno a gente está bem. Continuamos com a lição de casa ali feita, né? Os nossos objetivos estão bem claros aqui para dentro da companhia, mas eu acho que a gente pode surpreender, sim. Que também quer surpreender todo mundo. Franco, eu queria até chamar todo mundo que está nos assistindo a acompanharem resultados de companhias que vocês estão acompanhando aí no mercado. É super simples, entre no site de Relações com Investidores, do RI, tem ali o release de resultados, tem as prospecções, os objetivos, acompanha aqui no Business também. A gente está aqui para esclarecer todas as dúvidas, né? Então, assim, trazendo todas as informações para não ficar dependendo de um relatório ou outro, de uma empresa ou outra, a gente vai direto na fonte, a gente conversa direto aqui com quem tá efetivamente ali na frente da empresa. E, Franco, eu gostaria de trazer essa questão dos distratos, que não são uma preocupação aí para a companhia, mas como vocês avaliaram esse movimento do ano passado e como vocês pensam que deve ser este ano? Gabriel, a gente... eu vou fazer uma brincadeira aqui, infelizmente a gente ficou craque nos distratos aqui, né, como muita gente no setor, né, como o setor inteiro. Mas acho que a boa notícia é que a mudança da legislação ela foi efetiva, né? Ela está funcionando. A gente tem testado ela, né? No bom ou no mau sentido aqui, mas a gente tem testado ela, a gente tem e ela tem funcionado. E eu acho que isso trouxe uma regulação importantíssima para o mercado, e a gente está vendo aqui ano após ano os nossos distratos caírem significativamente, né? Então, se a gente olhar de 20 para 21, a gente teve 25% a menos de distrato, e o ano de 20 já tinha sido um ano bem positivo, né? Para vocês terem uma olhada, esse início de ano aqui, a gente teve poucos pedidos de distrato, né? Frente a toda a carteira de recebíveis que a gente tem. Então, eu acho que mesmo aí com essa questão de INCC, que afeta esse pessoal que comprou na planta, né? Esse pessoal vê o saldo de dívida deles aumentando, mesmo com esse aumento, a gente tem visto aí
um comportamento muito baixo em relação aos distratos, né? Acho que ajudou também um pouco, a gente viu aumento de preço também dos produtos nos últimos meses, aí, o último ano, 2020 também. Isso acho que acaba ajudando também. Mas não só o aumento de preço não seria suficiente. Eu acho que com certeza aí a lei foi uma vitória. Talvez ainda não seja a ideal, mas com certeza acho que trouxe a palavra aqui, acho que é justiça para o mercado imobiliário. Maravilha. E, novamente, retomando os balanços do último trimestre, eu vou convidá-los para o próximo trimestre para ter aqui os balanços aquecidos aí novamente. A companhia indicou uma incorporação de novos terrenos na cidade de São Paulo, com potencial de gerar de valor geral de venda de 650,8 milhões de reais. Gostaria de saber como que está o banco de terrenos da companhia. O senhor poderia detalhar um pouco mais sobre esse ponto, falar sobre qual a relevância desse banco para a empresa no setor? Você falou sobre que vocês adquiriram terrenos de uma forma mais barata no passado, então acho que é um assunto bem legal aí para a gente levantar. Legal. Gabriel, acho que o Land Bank, o banco de terrenos da Elba, é uma das fortalezas da Elba. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Acho que a grande sacada aqui foi mesmo durante a crise, a gente não parou de olhar e não parou de se preocupar com o banco de terrenos, né? Quando a gente, o critério que a gente usa aqui, às vezes eu compro um terreno e tem algumas condições para que aquele terreno seja efetivamente, que a gente assine efetivamente o contrário, que elas sejam atendidas, né? Então, às vezes tem um terreno que eu comprei há um ano atrás, mas a gente está vendo a parte de documentação, ou então alguma parte ambiental, e só quando eu supero essas condições, eu registro ele no meu Land Bank, eu vou para o mercado e falo, olha, o meu Land Bank ele subiu. Então, foi praticamente isso que aconteceu, tá? Foi praticamente aí terrenos que a gente já estava negociando há muito tempo, e a negociação ela terminou. Um valor desse muito relevante é um loteamento que a gente vai lançar lá em Mogi das Cruzes, que ele estava sendo estudado e desenvolvido há muito tempo. Então, desses 650 milhões, 350 vem só desse loteamento. Mas, por exemplo, era um projeto que estava aqui dentro já há 10 anos, né? Então, essa parte ambiental, a gente sabe que ela é complexa e a gente vinha desenvolvendo isso há muito tempo. Então, é isso que aconteceu. E eu acho que o melhor recado acho que a gente está com terrenos bem localizados, um percentual enorme deles aqui, quando a gente bate o olho nesse Land Bank, mais de 70%, estou falando de cidade de São Paulo, né? Então, o fato da gente, como eu já disse, a gente ter comprado eles num preço bom, quando eu olho o valor geral de vendas, assim, né? Eles têm um percentual, eles ocupam um percentual pequeno do valor geral de vendas, então isso vai continuar ajudando a gente lá na questão de margens. E ele hoje é um Land Bank muito mais concentrado, né? A companhia chegou a atuar em mais de 35 cidades, e hoje a gente está falando que esse Land Bank aí está praticamente em 10 cidades, né? E se pegar São Paulo, Grande São Paulo aqui, Mogi das Cruzes, praticamente aí quase 80% dele. Então, acho que ele vai trazer uma resiliência muito boa aqui para a companhia, e essa resiliência ela vai refletir em várias linhas, né? Vai refletir na minha margem, e aí, principalmente, vai refletir no meu lucro lá embaixo. Legal, Franco. Uma pergunta que eu ia fazer também, o que muita gente tem perguntado, inclusive com as ações também do setor, é em relação à geração de valor acionista pelo buyback, né, pela recompra de ações. Como que está essa discussão aí dentro da companhia, à medida aí, né, refletindo o preço de tela que você disse muito bem? Sim. Alex, essa é uma pergunta que eu tenho ouvido bastante, né? Realmente com o preço das nossas ações, faria muito sentido, acho que a companhia fazer um buyback,
Mas a gente tem tomado uma decisão contrária e por uma questão muito simples, Alex, porque a gente ainda continua com uma alavancagem que a gente precisa diminuir, né? A gente está com um foco muito grande em abaixar o endividamento. Então a gente acha que é um pouco complicado e é um recado até dúbio que eu vou passar. Puxa, estou com endividamento alto, né? Eu quero e preciso e vou melhorar minha alavancagem. Bom, mas aí no meio do caminho, ao invés de pagar a dívida, eu vou usar dinheiro para comprar ações. Então a gente tá tomando uma decisão aqui de desalavancar, né? Então o que tiver de sobra de caixa, o que for possível, a gente vai direcionar para melhorar a alavancagem, né? Mesmo com esse nível de ações nesse sentido. Mas por quê, né? Porque a gente entende que também desalavancando, também vou trazer o mesmo benefício para o preço da ação. Então eu acho que tem muito isso, né? A gente vê os nossos pares aí, como eu falei, fizeram aí IPOs, follow-ons nos últimos tempos. A gente vê algumas companhias que estão um pouco mais reforçadas de caixa em relação à Elbo. A gente está bem, não estamos... Eu acho que a gente está no caminho e com volume de alavancagem que a gente sabia que a gente já está. E vamos dizer o seguinte, a gente veio caindo abruptamente a nossa alavancagem, né? Se pegar aí os últimos anos, ela veio descendo. Então, acho que o foco aqui e o caixa vai ser direcionado mais aí para a gente derrubar o endividamento e nesse momento não pretendemos fazer nenhum buyback. Perfeito, Franco. Eu vou trazer alguns dados aqui justamente para posicionar essa questão aí para a nossa audiência. O saldo disponível em caixa ao final do ano de 2021 totalizou aproximadamente 376 milhões de reais. O valor é 16,4% menor do que o ano passado e a companhia explicou que parte dos recursos foi utilizada justamente para a redução do endividamento. Segundo o balanço, esse endividamento totalizou 1 bilhão 294 milhões de reais ao final do quarto trimestre de 2021, ou 51% do patrimônio líquido consolidado da companhia. Como vocês avaliam esse movimento, a disponibilidade de caixa e o endividamento da Elbo? A gente deve ver realmente esse caixa diminuindo nos próximos resultados, nos próximos balanços, como já vimos nesse ano passado? Como que a gente deve ver os próximos resultados aí da companhia em questão a caixa e endividamento? O empenho é realmente liquidar esse endividamento ou diminuir ao máximo possível? Não, acho que uma grande parte do nosso estoque pronto, Gabriel, ele está atrelado àquelas operações que são comuns no mercado, aquelas operações de CRI, né? Então, é natural eu ir vender, assim que eu vou vendendo estoque pronto, ele tem um termo no mercado que a gente fala cash sweep, né? Então, o que eu vendo, eu pego o recurso da venda e liquido a minha dívida diretamente. É isso que vai acontecer durante o ano, né? Então, nesse movimento, entre aspas, aqui, não é que não sobra caixa para mim, né? Porque o caixa eu uso para derrubar a dívida. Então, em termos de endividamento, acho que com certeza a gente vai continuar nessa trajetória de queda, né? A gente, quando olhar aquele cálculo de alavancagem, no começo do ano passado era 58, a gente está batendo 50. Então, acho que essa tendência, ela continua. O caixa, eu entendo que ele vai ficar um pouco nesse nível aqui, até porque esse ano é um ano que a gente não tem muita entrega, né? Então eu vou ter um volume de construção grande também, mas esse daí não afeta diretamente aí, e esse daí é do business, né? Pegar dinheiro emprestado para produzir, esse aqui é um efeito normal aqui do nosso setor. Mas eu acredito que sem dúvida, a gente vai continuar um pouco no mesmo caminho aí que a gente teve esse ano. Talvez aí se eu conseguir performar melhor nesses produtos que já estão acabados, né, nesse estoque pronto, aí a gente sim vai ver até uma queda maior do endividamento e da dívida. Aí vai ficar um pouco atrelado aí a nossa performance de vendas, né? Nós estamos com uma meta agressiva aí para o ano. Olha, Alex, eu tô com
Um caminhão de perguntas, tem gente mandando perguntas aqui também no nosso chat, mas infelizmente o tempo é o nosso inimigo aqui nesse programa. A gente tem aqui, podia passar horas conversando sobre a companhia, mas eu agradeço imensamente. Esse foi o Franco Girodetti, diretor financeiro de RI da Elbor. Franco, muito obrigado pela sua participação aqui na BMC Business. Eu que agradeço, Gabriel e Alex, e aí todos os ouvintes do BMC Business, estamos à disposição aqui. Maravilha, eu já deixo o convite aí estabelecido para próximas divulgações, a gente vai acompanhando a Elbor aí ao longo do ano, que é sempre muito bem-vindos no nosso programa. Obrigado, convite aceito já. Valeu. Alex, também me despeço de você, um abraço para ti aí, o finalzinho do dia, a gente já está correndo, mas a gente tem muito mais coisa para fazer aqui na BMC. Eu vou ficando por aqui, mas lembrando que você também pode acompanhar as notícias do mercado nas nossas redes sociais, pelo Instagram, @bmc.news, e também pelo nosso portal, com atualização minuto a minuto de tudo que está acontecendo no mercado nacional e internacional. Porque só aqui na BMC News você tem informação que gera valor. Tchau, tchau e até mais.